tem que voltar para eles. Professor, eu vou aproveitar a sua presença porque aqui. é cíclico, porque a ideia do marxismo é uma ideia teoricamente que teria aplicada, porque o problema é geral em todos os lugares, ou tem um lugar que não existe, né? Onde tem proletariado, onde você tem uma classe subjugando a outra, ele teria que ser implantado, e isso é no mundo inteiro, em uma época específica, né? Então é cíclico, né? Isso nunca, nem é cíclico, porque isso também nunca mudou, então. É uma condição permanente, né? Seria então a teoria de Trotsky a melhor, porque se você coloca em um lugar e em outro, isso vai acabar voltando. Não é que... Eu assisti o debate que vocês fizeram com o Breno Altman e com o que você acha? O Gustavo Machado. São duas figuras que eu gosto, e foi muito elucidativo, porque é duas tradições políticas, com dois sujeitos que conhecem o objeto com o qual trabalham. Conhecem profundamente. Eu não acho que teve ninguém que venceu. Foi bom para o público observar e dizer, fale sobre esse seu objeto com mínimo de propriedade, que é raro. Vocês sabem que é raro. É muito raro. Então eu gostei do debate por causa disso. E eu não concordo nem com o Gustavo, que eu levei lá no Instituto, nem com o Breno, que já participei em algumas jornadas com ele. Mas são duas figuras que estudam, cada qual a sua maneira, para os seus objetivos, profundamente o seu objeto. Então, tudo que eu li sobre Trotsky, por exemplo, ou sobre a Revolução Russa e a ascensão do stalinismo, me servem. Mas tudo isso é subsidiário. Eu tenho que entender a cultura brasileira, o desenvolvimento capitalista no Brasil, quem são as forças. Isso aqui eu estou falando aqui de um sujeito que eu reputo como o maior sociólogo brasileiro, que é Alberto Guerreiro Ramos. Alberto Guerreiro Ramos escreveu um livro, agora está sendo recuperado aí, numa chave de interpretação identitária que eu já denuncio como impostura intelectual. Ele escreveu um livro chamado A Redução Sociológica, cuja tese é o seguinte: todo conhecimento universal é importante, mas ele é subsidiário ao conhecimento da realidade brasileira. Bom. E sabe quem fez isso? Trotsky, Lenin. Eles fizeram isso. Mao Tse-tung, Ernesto Guevara, todo. Salvador Allende, Hugo Chávez, os que venceram e os que foram derrotados. Então, se não tiver essa adaptação individual para... Não é uma adaptação. Eu entendo as teses trotskistas, mas eu vou ver em que medida o Marx, do 18 Brumário, do tomo 1 do Capital, do tomo 3 do Capital, da Teorias da Mais-Valia, como é que ele faz a crítica, em que medida aquilo me auxilia intelectualmente para eu ter uma apreensão completa da dinâmica da Revolução Brasileira. Então tá tudo... Eu não vou lá ler o 18 Brumário, ou a luta de classe na França, ou os cadernos etnológicos de Marx, que não foram publicados em português ainda, para os cadernos etnológicos, para entender antropologicamente o Brasil. Aquilo me auxilia. Eu tenho que ler os diários índios do Darcy Ribeiro. Entendeu? As Américas e a Civilização. A obra do Darcy. E tantos outros. Então, quando eu vou me apropriando disso, desse objeto, tudo que eu ler de outras paragens, de outros autores, e até de inimigos e adversários, como von Mises, percebe? O Hayek, eu pego. Olha só, quando o Olavo de Carvalho apareceu aí, todo mundo ficou, Olavo de Carvalho, etc. E eu disse... Primeiro que ele se tornou o filósofo mais conhecido do Brasil. Pegou a filosofia da USP e colocou no canto. Nem Vladimir Safati, nem Marilena Chauí, nem um filósofo extraordinário da USP, que é Cruz Costa, pôde competir. Olavo de Carvalho, devo admitir, se tornou o filósofo mais conhecido do Brasil. Eu fui ler o livro dele sobre a fogueira das vaidades lá. E como é que chama? Você vai pegar aí.
que ele disse que redigiu numa noite. Foi assistir uma conferência e não conseguiu dormir até amanhã. Ele conta a história. Aí o Olavo de Carvalho passou a ser um arroz de festa. Eu disse, não, mas ultraliberal, etc. E aí eu disse, vamos ver as raízes do pensamento liberal aqui. E sabe quem eu encontrei? Eu encontrei um grupo organizado por Vélez Rodrigues, professor lá em Minas, e acabou sendo ministro da Educação de Bolsonaro, o primeiro. Antônio Paim, filósofo da PUC de São Paulo, ultraconservador. Sempre me foge o nome dele. Eu li 3 livros dele. Já vou lembrar aqui. Aí eu fui ver um núcleo pensante dos liberais, que eram os caras que formulavam teoricamente o Olavo de Carvalho. Ele tinha uma base teórica. Paulo Mercadante, que tinha sido do Partido Comunista, escreveu o pensamento conservador no Brasil. Entendeu? Eu fui ver esses caras. Toda a base do Olavo de Carvalho. Toda a base teórica e filosófica. Aí eu fui ver isso aqui. Aí eu disse, não, esse aí é o garoto propaganda. Entendeu? O que todo idiota deve ser, todas essas coisas que literatura europeia. Só que atrás tinha um lastro. O Biratã Borges de Macedo, o quarto. Paulo Mercadante, Biratã Borges de Macedo, Vélez Rodrigues e Paulo Paim, que acabou de morrer agora, há uns 3 anos. E aí fui revirar isso, ver todas as cartadas deles, teóricas. Digo, olha só isso aqui, cara. Revisando teses teóricas. Sabe o que eles mergulharam? Profundamente na história nacional. Quando eu fui ver, quando nomearam Vélez Rodrigues e dá um ambiente universitário, está muito pobretão, pouco curioso intelectualmente, pouco rigoroso. Quando nomearam Vélez Rodrigues, Bolsonaro nomeou Vélez Rodrigues, sabe o que eu fiz? Eu fui lá e disse, quem é o sujeito? Aí começaram a dizer, é um colombiano. Falei, não, é naturalizado, esse não é o problema. Não, fui ver. Sabe o que ele escreveu? Ele escreveu sobre o pensamento nacional brasileiro. Ele foi estudar Júlio de Castilhos e o positivismo do Rio Grande do Sul. Aí eu me deparo que a direita estuda a história nacional, conhece as tendências, e a esquerdinha liberal fica divulgando aqui Angela Davis e quinquilharias liberais de 5ª categoria. Do Partido Democrata. Aí eu digo, esses caras mergulharam fundo na história nacional. E eles decidiram, lá nos anos 80, sabe o que eles decidiram? Que eles tinham que dar pau nos tucanos. Olha o que é. Eles fizeram o seguinte, unificou PFL e PSDB. Lembra? Lembro demais. É isso. PFL e PSDB. Eles fizeram uma aliança. Isso é que eles fizeram, eles foram para dentro do Instituto Liberal, o Instituto Tancredo Neves. E lá dentro, numa aliança com o PSDB, eles começaram a descer a lenha na social-democracia, dizer como ela fracassou. O Vélez Rodrigues tem um livro inteiro mostrando a miséria de Keynes. Na linha de quem? De von Mises e Hayek. Eles traduziram aqui. Então fizeram uma operação intelectual, ideológica e política muito bem feita, dizendo o seguinte, nós temos que acabar com a esquerda aqui. O que era a esquerda para eles? O PSDB. E disseram, escuta, esses tucanos e o petismo não representam uma alternativa. Nós vamos para uma proposta ultraliberal. Partido Novo, tudo isso que está aí, MBL, etc., é tudo filho dessa operação. Olha aí. Um grupinho que se reunia em São Paulo, financiado por um empresário capixaba, e a favor das classes. Não é que é uma articulação, uma conspiração. Eles conspiravam, mas só que eles conspiravam com a história, dizendo que isso aqui vai esgotar. E os interesses do liberalismo não podem ser representados nem pelo PT, nem pelo PSDB. Nós vamos representar. Em 2018 apareceu. MBL nasce disso aí também? Tudo produto disso. Produto político e ideológico. Nasce de operações, a Fiesp, mas o lastro intelectual veio tudo daí. Então, eu não vou escutar Kim Kataguiri, para quem já leu Paulo Paim e o Biratã Borges de Macedo. Eu não vou perder meu tempo. Tá bom. Eu entendo que é um personagem da política, eu entendo essa dinâmica. Sim. Mas, para entender o Kim, eu já sei quem é o bisavô intelectual do Kim. Boa. O avô, o pai dele, ele próprio, já sei como é que vai ser o filho dele.
em termos ideológicos. Pô, Né? que massa. Analisar defeito é fundamental, hein? Analisar a raiz mesmo do Mas negócio. essa batalha intelectual a esquerda perdeu. Então ela acha que é um atributo de professor universitário. Não! Eu tenho que dar conta do recado, porque eu tenho que honrar minha condição de professor universitário, de estudar e gastar dinheiro com compra de livros. Tu vê minha casa, aqui tá em... eu já tô quase saindo da minha casa. Tem que doar depois. Tem igual aqueles acumuladores. Já Não viu que dou você livro chega não, lá, tá professor? cheio É uma de loucura. livro no Não gosto de chão, doar livro, Não não. dou, não empresto, e por isso que eu tô sendo afogado. Se eu morrer afogado lá, vai ser... Não pode nem falar em doar lá, que Não, você já não. fica nervoso. Já. Não, e eu vi uma Ó, coisa. tem que dividir. No socialismo eu divido tudo, por isso que eu luto pelo socialismo. Ainda não chegou o momento. Não chegou o momento. Mas o que eu acho que tem um exemplo aí, que não é só meu, tem outras pessoas que fazem isso também. Mas é o seguinte, tu não pode fazer política sem um grande apreço pela teoria. Claro. E agora parece que fazer política está descolado da teoria. O que a direita veio? A direita veio com postulados bem populares. O mercado é superior ao Estado, o Estado é corrupto, a inflação é o principal inimigo do homem, e etc. E vinham. Claro que eles não estavam falando a desnacionalização do dinheiro, um outro livro de Hayek. Eles não estavam falando disso, mas eles tinham esse substrato teórico. Como traduzir isso em bordão, em campanha publicitária, etc., é outro problema. A esquerda liberal, PT, PSOL, tudo isso que está aí, PDT também, o que eles fazem? Eles ficam buscando uma forma de traduzir facilmente para o povo. Bordão, faz o Não. bordão. Sabe, para aí. Mas qual é o lastro? Traduzir o quê? O Frei Beto, vou dar um exemplo do Frei Beto. Frei Beto vive dizendo, temos que voltar para as bases. E eu sempre pergunto, para dizer o quê? Vai ter que dizer alguma coisa. Vai na favela? Vai no sindicato? Vai numa associação de moradores? Volta para as bases. Quer dizer, voltar da base, na verdade, é para dizer assim, abandone esse cretinismo parlamentar que pensa que o debate parlamentar é um grande debate. Quem assiste um debate na Câmara de Vereadores, no Senado, etc., chora.